Okay, let's go. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro, influenciadores para a gente falar de investimentos e tudo que você precisa saber para investir melhor. E você sabe que no Consultório de Investimentos, Gui Carter sempre está com a gente aqui nas entrevistas. Seja bem-vindo, Gui. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo Obrigado certo? Aí mais uma vez. O de hoje promete, os bastidores foi pesado aqui já, hein? Foi, nem vamos falar, né? Vamos falar de fundo imobiliário aqui. Que isso, calma. O nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Medeiros, do Desmistificando FI. Rodrigão, bem-vindo, obrigado. Você veio lá de Florianópolis para cá. Obrigado por aceitar o convite para a gente falar bastante sobre fundos, que você entende bastante. Só os bastidores aqui, ele contou umas histórias aqui sobre fundo que a gente nem conhecia. Então, conhece bastante. Mais uma vez aí, obrigado, Rodrigo. A gente já conversou algumas vezes, né? E aí conta também que, né, você veio especialmente para esse podcast, né? Obrigado, Fábio. Obrigado, Gui. Obrigado aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Rapaz, levamos um cagaço aqui. O homem começa com pau! É o café. A primeira vez eu tomei um susto, mas depois eu me acostumei. Cara, prazerzão. Para mim, falar de fundo imobiliário é sempre um prazer. Vim exclusivamente. Recebi o convite e eu disse, aproveito, evidentemente, para fazer outros compromissos. Mas eu vou exclusivamente. Cara, falar de fundo imobiliário para mim é um grande prazer, né? Que legal. Então, conta um pouco da sua trajetória. Quando que você começou a falar de fundos imobiliários, do mercado financeiro? Você sempre se encantou por esse mercado? Boa, Fábio. Eu comecei a investir na Bolsa de Valores em 2003, então aí já tem 21 anos, a barba branca não deixa esconder muito bem isso aí, né? E, evidentemente, comecei a investir em ações, até porque nós não tínhamos fundos imobiliários naquele ano especificamente. Eles já tinham sido criados, mas o primeiro fundo imobiliário veio a ser negociado em 2003 e eu não tinha condições nenhuma de saber o que era um fundo imobiliário naquela época. E eu fui começar a investir em fundos imobiliários em 2009. Cara, eu comecei a investir, cuidar de minhas finanças em 2003, eu era todo bagunçado antes, comecei a cuidar das minhas finanças e investir na Bolsa de Valores em 2003 e fui evoluindo. Em 2009 descobri os fundos imobiliários e fiquei apaixonado de antemão. Comecei a estudar e investir por muito tempo e eu comecei a escrever sobre fundos imobiliários em 2013. Eu criei um blog sobre fundos imobiliários chamado Desmistificando FI e comecei a falar sobre fundo imobiliário. E eu dizia, cara, deixa eu compartilhar um pouco do conhecimento que eu aprendi e não foi sozinho, foi com a ajuda de muitas pessoas em várias áreas. E deixa eu compartilhar um pouco com as pessoas. Eu lancei um blog porque eu dizia, não é possível que as pessoas não conheçam fundo imobiliário. O fundo imobiliário é um negócio fantástico. Só que naquele ano tinha especificamente em 2013 80 mil investidores. E aí passou-se algum tempo, em 2015, eu comecei a ter muita demanda de trabalho profissional. As pessoas queriam que eu desse recomendação, que eu fizesse análise. E aí eu decidi então fazer as obrigações, né, as burocracias necessárias e me tornei analista de valores imobiliários. E o Desmistificando FI passou a ser um serviço de análise, uma casa de research. Então, em 2015, oficialmente foi lançado o Desmistificando FI como um serviço profissional e o primeiro do Brasil que fazia análise de fundos imobiliários, porque ninguém cobria fundos imobiliários. Quem era o louco que queria escrever sobre um negócio que ainda tinha 85 mil investidores? Né? Então, eu comecei a escrever ali sobre fundos imobiliários, investia, mas escrevia também. E desde então, eu tenho um relatório que eu criei em que ele tem como base o seguinte, tem uma coisa que eu aprendi lá atrás no universo das ações sobre investimentos, e eu voltei a ler recentemente o Warren Buffett e eu achei muito interessante porque ele traz isso nos livros dele também, que você tem... Uma das vantagens que você vai ter como investidor é você conhecer o mercado através de um acompanhamento. Então, quando eu lancei o Desmistificando FI como serviço, o objetivo era acompanhar o mercado. Então, todo domingo nós temos um relatório de acompanhamento do mercado para que as pessoas construam conhecimento ao longo do tempo. O que normalmente acontece? O mercado cai ou o mercado sobe e a pessoa, por que caiu? Por que subiu? E quem tem esse conhecimento acumulado, ele tem uma certa vantagem competitiva. Então, desde 2015, todos os domingos saiu um relatório de Desmistificando FI. Então, desde 2015, todas as semanas, há 9 anos, eu escrevo um relatório de Desmistificando FI
Falhando uma única vez, na Covid, porque eu fui parar no hospital. Mas tá aí, tá vivo. Consistência. E hoje, quando fala da sua carteira, você tem outros tipos de investimentos também? É mais da metade em fundo imobiliário? Como que você divide um pouco? Você tem ações, você tem exterior? Como que tem? Então, isso aí já teve até assinante brabo comigo, cancelando a assinatura por causa disso e tal, porque eu sou muito fã do fundo imobiliário, mas eu sempre digo que não existe um investimento perfeito. Não existe o melhor investimento, isso é meio que uma busca utópica do investidor, né? Achar que vai existir o melhor investimento. Então, eu comecei a investir em ações em 2003 e praticamente sempre tive. Teve um único episódio na minha vida que eu fiquei 100% fundo imobiliário, uma situação muito específica, podemos até falar mais disso à frente. Mas eu mantenho tanto ações quanto fundos imobiliários. Muito pouca coisa atualmente de REITs, já tive mais na carteira, e muito pouca coisa de ações no exterior também, mas também já tive mais. Eu vou onde o dinheiro tá, Fábio. A verdade é essa, né? Não é uma coisa assim de trade, você está mudando o tempo todo a carteira. Eu vivo com a renda dos fundos imobiliários. Eu fui servidor público federal por 20 anos e uma das estratégias para sair do serviço público foi criar uma carteira que me pagasse uma renda consistente, que eu pudesse sair e me dedicar exclusivamente ao Desmistificando FI, já tem um tempo. E aí, então, eu tenho um mínimo que eu preciso ter em fundos imobiliários. Então, assim, hoje o que acontece? Eu tenho que ter um mínimo de pelo menos uns 30% da minha carteira em fundos imobiliários. Hoje está em 40%, as ações caíram bastante, eu acabei reduzindo um pouquinho para 40% para comprar mais ações. Então, vai oscilando um pouco daqui e dali. A ideia é conseguir ter uma estratégia consistente com fundos imobiliários, ações, e eu quero aumentar um pouco o exterior. Em 2021 eu tinha 1/3 em exterior. De repente o Brasil ficou muito barato, eu decidi trazer e reinvestir tudo aqui, e eu quero voltar a fazer esse movimento de novo, até porque dentro dessa minha estratégia de viver com a renda, que eu acho que é um tema até que as pessoas sempre se encantam muito, né? Como é que faz isso? Eu só gasto o que eu ganho de rendimentos de fundos imobiliários ou de ações. Então, é importante você ter outras fontes de renda, porque senão, em dólar, a inflação vai comendo um pouquinho as beiradas, né? Inflação é feio mesmo. Mas a estratégia é essa, tá? Então, eu como investidor, eu tenho isso. E eu sempre aconselho o investidor a fazer isso. Tipo, não existe muito certo ou errado. Você tem que buscar também o teu ciclo de competência. Eu vou ter ações, eu vou ter REITs, eu vou ter fundos imobiliários, eu vou ter criptomoeda, porque o fulano falou que eu precisava ser diversificado. Pô, mas tu não sabe nada, tu não entende nada. Tenta ficar naquilo que tu está conseguindo acompanhar, estudar e tudo mais. No meu caso, eu consigo fazer esse acompanhamento e acabo tendo isso. Então, a estratégia hoje é essa. Ações, principalmente ações e fundos imobiliários. Um pouquinho de tesouro direto, que com essa alta de tesouro direto não dava para ficar de fora, né? Boa. Então... A Stuberg jogou a toalha, hein? A Stuberg... Sem NBA eles jogou a toalha. Mas ele jogou um pouco a toalha de Brasil, né? Esse que é o recado que ele deu. Né? Intro fiscal muito forte. E Medeiros, a gente estava falando aqui, né, antes, você deu um pulo lá nos Estados Unidos agora, né, em Omaha, e aí eu queria que você contasse aí, primeiro, como é que foi o evento, e se é um evento que qualquer um pode participar, né, para o nosso ouvinte também decidir se ele quer ir ou não, e como é que funcionou lá. Conta pra gente aí. Legal. Omaha, para quem não conhece, é onde nasceu e vive o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. E uma vez por ano acontece a conferência ou a Assembleia Geral da Berkshire, que é a empresa da qual ele é o presidente e ele é o sócio controlador. Sempre acontece em maio. Esse ano acho que foi 6 de maio, se não me engano, a data. Ano que vem já está marcada, é 3 de maio. Qualquer pessoa que é acionista pode participar. Então, eu tenho uma açãozinha da Berkshire. Você vai chegar lá, vai provar que você tem ação. Então, ou você imprime, ou leva seu celular e mostra lá na sua corretora. Pode ser BDR, pode ser ação. Não tem problema. Pode ser a A, que é a ação que eu brinco que é a ação do rico, né? Que deve estar uns $650 mil hoje. Mas pode ser a B também, uma única ação da B, que deve estar em torno de uns $450. E você pode participar. Aí você tem, na sexta-feira, você tem uma feira. Nessa feira é expostas as principais empresas que a Berkshire investe. Mas, por exemplo, não tem Coca-Cola hoje, não tem McDonald's na feira, então muitas até das empresas que o brasileiro de modo geral não vai conhecer, empresas importantes dentro da Berkshire. A feira acontece todo esse dia, você pode comprar lá uns quitutes, umas lembrancinhas do Warren Buffett, do Charlie Munger. E aí no sábado acontece propriamente a conferência. Na conferência às 9 horas o Warren Buffett começa a falar,
respondendo dúvidas, e ele responde dúvidas da seguinte forma: ele responde uma dúvida enviada por e-mail e uma dúvida de alguém que está lá dentro que pega o microfone e faz a pergunta. Só que detalhe, dessa vez tinha mais ou menos 60 mil pessoas dentro do estádio. Cara, e ele tá com 93 anos, ele daí responde das 9 até 12h30, faz um intervalo de 1 hora e depois responde até, se não me engano, 3h30 da tarde. Dá um intervalozinho de meia hora e aí começa a Assembleia Geral Ordinária da Berkshire. E aí é legal porque os acionistas sentam, ficam lá, todo mundo, né, é acionista, mas os acionistas grandes ficam lá e tal. Então, putz, Bill Gates estava lá assistindo e depois participando da Assembleia Geral, porque é acionista e tudo mais. É um momento, assim, acho que para quem gosta do universo dos investimentos, é um momento que você respira investimento. Eu tive um insight lá muito legal que foi o seguinte, cara, eu nunca fui muito ligado a, por exemplo, assistir esportes. Tipo, putz, ficar vendo futebol e tal, é a minha característica, mas sou apaixonado por investimento. A sensação é muito semelhante do cara que vai num estádio, vê um futebol, para quem é do universo dos investimentos, aquilo é, pô, você tá ali, o Warren Buffett é único. Esse ano foi bem emblemático, porque foi o primeiro ano sem o Charlie Munger. Fizeram uma homenagem e tudo mais, foi bem emocionante. Fora o fato que você, passei, vai conhecer, fui comer no McDonald's, que dizem que ele toma café da manhã todo dia, diz ele no próprio documentário dele que ele toma café da manhã todo dia naquele McDonald's. Eu não sei, cara, se eu comesse McDonald's todo dia por um mês, eu ia parar no hospital, mas... Mas ele tem 93 anos, né? Então, mas ele criou já a resistência dele, né? E você conhece a casa dele, onde criou a primeira empresa e tal. É legal, acho que é um momento assim que para quem tem oportunidade de ir, só a sugestão programe com antecedência, porque as passagens ficam bem caras. Bem caro, fica inflacionado, todo mundo quer ir pra lá. Então, porque você não existe uma passagem, obviamente, Brasil-Omaha. Omaha é uma cidade de menos de 400 mil habitantes. Então você vai ter que ir para algum lugar. Para esses locais é super tranquilo, é uma passagem normal. Então você vai para Atlanta, vai para Chicago e tal. Mas dessas cidades para Omaha, eu comprei, infelizmente, em cima da hora. Ixi. E, cara, é super caro. Daí. Gastou todos os rendimentos. E assim, fica muito ruim de voo, sabe? Fica muito difícil. Porque todo mundo, imagina, estimava-se 60 mil pessoas. Então, e até hotel, por exemplo, tinha gente dormindo no estado do lado, porque não tinha mais lugar em Omaha. É uma cidade de 400 mil habitantes que recebe quase 60 mil pessoas. E esse evento, ele foi... eu vejo, pelo menos no Brasil, ele foi ficando famoso, né? O próprio Warren Buffett, assim, famoso assim, né? Ele já era no meio, mas ele ficou muito famoso, né? Lá nos Estados Unidos, isso sempre foi 60 mil, ou o negócio foi uma tendência de aumentar as pessoas que frequentam? Não, tem um livro chamado A Universidade da Berkshire, muito legal, um livro bem fácil de ler, e ele conta a história de todas as conferências da Berkshire. E ele faz um resumo dos principais pontos que o Warren Buffett e o Charlie Munger falaram. Recomendo todo mundo ler, porque ele é muito legal e fácil de ler. E ele mostra a evolução. Começou com 1.000 pessoas. Só que assim, com 1.000 pessoas, nós estamos falando do começo da década de 80. E aí foi aumentando, na década de 90 já era mais de 20 mil pessoas. Então sempre foi um evento. E é muito legal, porque, os Estados Unidos, para entrar mesmo com visto, os caras sempre fazem muita pergunta na imigração, né? E eu cheguei na imigração, a primeira pergunta que o cara fez: o que tu veio fazer aqui? Eu disse: não, vim para Berkshire Conference. Passa. Gol. Cara, era a senha. E aí todo mundo que estava lá disse que é a mesma coisa. Porque realmente, no final das contas, aquela região respira um pouco. Pegou a dica, Lucão? Que é o visto americano com operações da Berkshire. Porque... Boa dica, tô precisando disso. Compração na Berkshire, no Brasil foi ficando famoso, e hoje em dia, sei lá, quando eu era mais moleque, não fazia ideia do que era isso. Entendeu? Hoje em dia, o moleque há 16, 17 anos falando de eu invisto estilo Warren Buffett. Mas ficou muito famoso e tal. Acho que esse mundo evoluiu bastante. Mas enfim, mudando e voltando aqui o nosso assunto para fundo imobiliário, eu quero saber o seguinte. Uma coisa que eu... Onde o Warren Buffett investe em fundos imobiliários? Warren Buffett tem rates? Acho que não. Tinha aí, ó. Tinha, só que ele vendeu o controle, mas tinha. Qual? Store. STOR, ele foi que tinha nesse... O Store, ele tinha principalmente aquilo que eles chamam de retails, né?
que ele não é bem um shopping, mas também não é um strip mall. São meio que umas lojas grandes com várias coisas e que ele tem é dono isso para mim é uma sacada muito grande dos REITs. E ele é dono do terreno, e aí ele consegue redesenvolver esse terreno e é onde ele consegue ganhar muito dinheiro. Ele não ganha, ele ganha dinheiro evidentemente no aluguel, mas normalmente são imóveis de muito longa data e aí ele acaba conseguindo redesenvolver esses terrenos. E a Berkshire era investidora do Store. Por muito tempo, né? Longo prazo. O Warren Buffett sempre investe por um prazo mais longo porque o cheque dele é muito grande. E daí normalmente ele só sai quando há uma compra do controle. Foi o que aconteceu com esse REIT no caso, né? Aí foi comprado o controle. O REIT foi deslistado e tudo mais. Então... Entendi. Então até o Warren Buffett, então o pessoal tem que ficar esperto aí. Mas o que eu ia te perguntar eu acho que eu nunca te perguntei isso em entrevista, 3 fundos imobiliários que deram super certo na sua carteira e foi um sucesso e 3 que foram um desastre. E vocês, eu acho que eu já te perguntei isso, dos desastres você sempre sai pela tangente. Pô, dizer que sai pela... Foi uma acusação. Dizer que sai pela tangente, parece que o cara sai de fininho, assim, né? Brincadeira. Mas, cara, 3 grandes sucessos, não sei se da minha carteira ou do mercado. Sua carteira. Eu sabia, porque todo mundo sempre fala os que vão bem, né? E beleza, ok, pode falar. Mas existem os que vão mal também. E eu já me ferrei em algumas coisas aqui, até que a gente tava conversando. Cara, pô, mas aí o pessoal que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, vai achar que eu sou arrogante, cara. Porque eu nunca tive um fundo imobiliário dentro da minha carteira, tanto pessoal quanto recomendado. Não, tem um, mas tá, vamos lá. Os fundos que deram muito certo, é curioso isso. FIB, um fundo muito pouco conhecido, com B no final. É aquele Santa Catarina, que é o Industrial do Brasil, que fica em Joinville. Sim. É um fundo que realmente ele é diferenciado. Vamos lá, um fundo passivo. Curiosamente, a primeira vez que eu citei esse fundo foi num programa, o programa do Arthur da Infomoney. Eu já tinha ele, já recomendava ele no meu serviço. Foi em 2017. Se tu pesquisar aquele fundo, naquele mês que eu fui no Arthur, ele tinha 965 cotistas. Hoje o FIB deve estar com mais ou menos uns 20 mil cotistas. E é um fundo passivo, é um fundo que não faz emissões, é um fundo que não compra, não vende imóveis. Mas ele é dono de uma parte do maior condomínio logístico industrial da América Latina. Só um parênteses até, eu só conheci esse fundo porque eu auxiliei um cara lá era Santa Catarina, agora não sei se era perto de Joinville, e ele conhecia, ele falou, não, aquilo lá tem fila para entrar. Muito bom, eu falei, bom saber. Tanto que eu tenho um cliente muito grande que eu comecei a atender em 2015 de forma individual. Hoje eu não atendo mais de forma individual, mas eu atendi ele de forma individual. E ele queria investir em fundos imobiliários. E aí quando eu falei do FIB, e ele, mas o que é? E aí quando eu expliquei onde que era, o que era, e ele é empresário lá, ele disse, não, eu quero muito disso aqui. Aí o FIB 11, baixa um pouquinho mais pra gente quantos cotistas estão. Aí, tudo. Cotas. Tá acima do VP lá. 16 mil cotistas agora. 16 mil cotistas, eu lembrava que era perto de 20 mil. O VP dele é um negócio bem complicado, é um fundos passivos e de tijolo. Você se basear no VP não é um adequado. Você não pode ignorar totalmente, mas assim, não é um parâmetro absoluto. Então vamos lá, assim, dentro da minha carteira que deu muito certo, FIB. Se quiser botar o outro Floripa Shopping, pô, é sacanagem, os dois de Santa Catarina. Não tem um fora, não, meu. Mas assim, FLRP. Pra falar você devia ter lá o HGPO, não é possível. Então, não tinha. Por isso que eu te perguntei se era do mercado ou era da minha carteira. Entendi. Entendeu? Então, assim, dentro da minha carteira, é isso aí, dentro das minhas recomendações, né? Um fundo que eu acho que deu super certo, é um fundo que tem uma rentabilidade muito alta, não só envolvendo as cotas, mas envolvendo o rendimento e a permanência de patrimônio dentro do fundo. Porque existe muita diferença entre o valor intrínseco e o valor de mercado. O mercado pode achar qualquer coisa, né? Então, o valor intrínseco que, no final das contas, acaba importando. Então, esse é um outro case. E um outro case é um fundo ativo, bem ativo, bem grande, que é o HGBS 11, que era, até pouco tempo atrás, o maior fundo de shopping do nosso mercado. Então, na minha visão, um fundo que vem dando... É um dos fundos mais antigos. É o primeiro fundo ativo do Brasil. Né? É o primeiro fundo com gestão ativa do Brasil. Então, acho que essas são três fundos assim que eu posso dizer, tanto de carteira recomendada quanto carteira pessoal, que deram super certo.
Cara, dentro de carteira pessoal e carteira recomendada, um fundo que deu problema, eu não consigo dizer que ele deu errado, mas ele deu problema, é o PQDP, é um fundo passivo também. Muito pouco se fala em fundo passivo, acho que quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo. Pedro, esse aí, As pessoas raramente conhecem, sabem sobre fundos passivos. Eu sempre digo que fundo passivo é importante ter na carteira para diversificação. E o PQDP, ele teve uma interpretação da Receita Federal que ele se enquadra numa regra em que ele tem que pagar impostos como se fosse uma pessoa jurídica e não como fundo imobiliário. E aí, evidentemente, o fundo diz que não, o administrador diz que não, eu acho que não também, mas isso o que nós achamos não importa, o que importa é o que a Receita Federal disse. E a Receita Federal disse isso, a cotação do fundo vem sofrendo muito, porque agora está nas fases de recurso administrativo, recurso judicial, então o que acabou acontecendo? É um fundo que você pode dizer que se não tivesse essa ação, o valor intrínseco dele era em torno de uns R$3.500. E a cotação dele tem ficado em R$1.900, R$2.000. Então, por quê? Porque você tem essa ação. Mas por que isso? É porque tem uma regra do fundo imobiliário que funciona o seguinte. Quem tiver 25% ou mais das cotas do fundo imobiliário não pode ter sido construtor, tá, do fundo imobiliário, ou sócio do fundo imobiliário, ou incorporador do fundo do imóvel, né? E aí a Receita Federal disse que o cotista que tem mais de 25% das cotas, que é a Alus... hoje ele já tem, tá? Né? É porque eu pensei que já tinha pulverizado. Não, Tá a Alus nunca vendeu a posição dela, entendeu? E aí, como a Alus, na verdade, tem 65% das cotas. E aí a Receita Federal veio e disse, tu é o construtor do prédio e tá aqui, você tem que pagar imposto como pessoa jurídica e tá aqui a tua autuação de R$200 milhões. E aí, evidentemente, o mercado todo reagiu. Como eu vou muito no detalhe, eu tenho as matrículas desse shopping, eu tenho tudo. Esse shopping não foi incorporado, esse shopping foi simplesmente construído. Uma construtora que não é a Alus, nunca construiu, nem na época que era Sonai Sierra, mas é o que a Receita Federal disse. Para interromper esse processo, o fundo está fazendo um split hoje, ele está fazendo uma cisão. Então, toda a parte que é da Alus vai dar origem a um novo fundo e o PQDP ele vai ser um fundo só das pessoas físicas. Então, de agora em diante, assim que terminar o processo de cisão, porque isso é muito recente, foi no ano passado, do processo de cisão em diante, você não tem mais esse risco, você não tem mais esse problema. Mas você tem um passivo, e esse passivo é um passivo de R$300 milhões, então é muito dinheiro. Então você acaba tendo esse problema. Então, se você me pergunta, esse foi um caso que realmente, porque eu acredito muito nesse empreendimento imobiliário, então ele é um caso que realmente deu problema. Mas de modo geral, Gui, eu não quero parecer arrogante, sendo um pouco, eu nunca tive um problema. Nunca, tanto na minha carteira pessoal quanto na minha carteira recomendada, nunca tivemos um fundo imobiliário assim, cara, esse fundo deu problema. E quando eu digo problema, não é queda de cota, porque cair cota é uma coisa que faz parte do mercado. A questão é, o empreendimento dá problema, as dívidas terem defaults muito elevados. Por que eu nunca tive esse tipo de problema? Isso eu já falei até em outros podcasts. Eu me antecipo demais. Nós temos quase 500 fundos imobiliários. Se eu sentir cheiro de problema, eu prefiro errar no sentido de tipo, errei achando que ia dar problema e não deu problema, do que errar e ficar segurando. Tá? E isso vale, porque o meu serviço não envolve só uma carteira recomendada, envolve realmente o acompanhamento todo do mercado. Isso envolve, inclusive, fundos que eu não estou recomendando muitas vezes. Por exemplo, episódio lá com HCTR, TOD, próprio IRDM, que eu recomendava aos assinantes, saiam desses fundos porque tá cheirando a problema. Só que eu dizia isso em 2021, foi dar problema em 2023. Então veja, eu tenho esse costume de me antecipar. Teve uma vez, por exemplo, que eu recomendei vender um fundo de residencial aqui de São Paulo, JFLL. Estruturalmente ele não ia dar problema, mas ele tinha um detalhezinho ali que podia fazer a cotação cair muito. Eu recomendei vender. Aquilo não aconteceu e a cotação não caiu. E tudo bem. Eu me antecipei aquilo, achamos um outro fundo descontados e colocamos na carteira. Então, por isso que eu digo, eu não quero parecer arrogante, mas é porque como eu tento fazer essa antecipação, eu sou muito crítico àquela visão de que nós falamos antes de Warren Buffett, eu invisto igual Warren Buffett, né? O buy and hold. E aí eu tenho muita crítica nessa ideia de que o buy and hold é comprar e sentar pro resto da minha vida. Se tu for ler Warren Buffett, nem ele fez isso na vida dele. É óbvio que depois que o teu cheque fica de 100 bilhões de dólares, não tem muito o que fazer. O movimento fica mais difícil, né? Você não está pilotando mais um jet ski, você está pilotando um transatlântico.
E aí eu não tenho muito problema com sair de posições. Então, eu vejo muito investidor que tem problema na carteira por causa disso. Ele compra, seja ações, sejam fundos imobiliários, seja um REIT, seja qualquer coisa, até mesmo Tesouro Direto, e ele tem resistência de vender. Ele se apaixona pela Ele carteira. Exato, ele se apaixona. Ele ficou apaixonado e ele não quer vender. E o fundo imobiliário, ele é um produto em criação ainda. Nós podemos até comentar sobre isso, mas o fundo imobiliário ele é um produto em criação. Ele foi criado em 93, o primeiro fundo imobiliário foi negociado na Bolsa em 2003. Apenas em 2012, com a criação do BBPO, é que nós realmente tivemos um start do que era fundo imobiliário, que nós tínhamos até então apenas 45 mil investidores. Quando eu comprei meu primeiro fundo imobiliário em 2009, tinham 12 mil investidores. Imagina, era o doido do fundo imobiliário, né? E aí, em 2012, você tem esse start. Mesmo assim, o fundo imobiliário anda capenga até 2018. E 2018 é que o fundo imobiliário desabrocha e vira o que nós temos hoje. 2018, 2019, que é o grande crescimento dos fundos imobiliários. Então, se você pensar, são 5 anos de fundos imobiliários. Então, se você achar que você... Muito investidor me pergunta assim, qual que é o fundo imobiliário que eu posso comprar para daqui 20 anos? Desculpa, não existe isso. Isso é uma loucura, porque nós não temos nem 20 anos de fundos imobiliários. Como é que eu posso te dizer que tem um fundo imobiliário que você pode carregar por 20 anos? Eu tenho um fundo imobiliário que eu acho que você pode carregar por 20 anos, mas um acompanhamento vai ser importante, porque nesse meio de caminho você pode mudar de opinião e você não pode se apaixonar pela criança. Verdade. Pô, eu falo pra caramba, velho. Se deixar eu... Não, vambora. Boa. Trazendo até para diversificação, e você falou que quer voltar a alocar mais no exterior, e a gente fala pouco sobre isso nos episódios. Fala um pouco mais sobre rates, qual que é a diferença dele para fundo imobiliário, se tem algum que você está olhando para entrar ou que tenha no seu relatório que você possa destacar aqui. Mas é um mercado que a gente não costuma falar tanto aqui, como você entende, como você faz bastante estudo internacional, acho que seria legal para nossa audiência. Não, legal, boa. Eu não tenho um produto que faz análise de REITs. Nós temos poucas pessoas, na verdade, no Brasil que entendem de REITs. Se vocês conseguirem trazer o Ismael da Central do REIT, eu acho que é o cara que mais entende Legal. desse negócio aqui no Brasil. Acho que a grande sacada de você investir no exterior, o primeiro ponto nem todo mundo precisa investir no exterior. Tá? Então, o que eu vejo muitas vezes assim, a pessoa não sabe nem investir em renda fixa ainda, porque você precisa saber investir em renda fixa. E aí ele já quer investir no exterior. Cara, investir no exterior é extremamente complexo. Então, muitas pessoas confundem fundo imobiliário com REITs, são coisas totalmente diferentes. Nós até estávamos antes comentando no bastidor que muita gente acredita que os fundos imobiliários foram inspirados nos REITs, e não é. O fundo imobiliário ele foi inspirado no seu equivalente europeu, especificamente da Suíça. Mas, evidentemente, os REITs têm uma certa similitude com os fundos imobiliários, por investir em imóveis, por ter regra mínima de distribuição. Acho que a grande sacada de você investir no exterior, Fábio, é o fato, principalmente quando você tem gastos em dólar. Então, poxa, você é uma pessoa que você investe, você gosta de viajar uma vez, ou uma vez a cada 1 ano, uma vez a cada 2 anos, você gosta de ir para o exterior. Se você não tem uma certa diversificação, o que acontece? Você pode ser privado de você viajar para o exterior, porque você não vai ter dinheiro. Então, nós falamos antes que eu tive em Omaha, todo mundo diz assim, pô, mas tá muito caro as coisas lá. Eu disse, cara, não tá caro. Tu quer o quê? Que uma água custe menos do que $1,50? Não tem como uma água custar menos do que $1,50. Só que $1,50 para nós é quase R$10. Então você paga numa água R$10. Entendeu? E se você faz essa diversificação, você queira ou não queira estar protegido. E aí você pensa assim, mas só se eu viajar para o exterior, pô, aqui no Brasil um monte de coisa é cotado em dólar também. Quando o dólar sobe, as coisas sobem. Pois é o próprio combustível, né? Então, você tendo essa diversificação, você acaba gerando essa proteção. Fora que o mercado americano é muito mais sofisticado. Então, você tem acesso a produtos com rentabilidades mais sofisticadas. Mas não é um mar de rosas. Por ser mais sofisticado, ele é mais difícil. Ele é um mercado extremamente alavancado. E a alavancagem quebra. E REITs quebram. Diferente de fundos imobiliários, os REITs quebram. Faz, acho que uns 2 ou 3 meses que o Pennsylvania REITs quebrou. Ele fechou. Foi a falência. Então, isso acaba acontecendo. Então, por isso que eu digo, poxa, você mal sabe investir em renda fixa, cuidado a se arriscar a investir no exterior. Mas, para quem já está nesse processo, eu acho que é, sim, uma estratégia inteligente. Eu fiz um movimento, no final das contas, um movimento que deu certo, de que lá estava caro, aqui estava muito barato. Eu fiz essa troca e estou querendo fazer essa retroca novamente. Mas principalmente com essa proteção. Até porque, de novo, eu fui para lá e você sente, pô, eu preciso ganhar em dólar. Eu tenho muito pouco hoje no exterior, então eu preciso ganhar em dólar. Fica até aquele conforto, né? Eu tenho meu cartão lá, com meu dólar lá, quando eu quiser gastar, tá meu dólar lá. Então, mas evidentemente é a sua proteção.
Cara, quem quer olhar REITs, é muito importante ter a compreensão de que fundo imobiliário não é REIT, eu costumo brincar que é o primo. Então, lembra sempre disso, é muito diferente. E o primeiro REIT que você tem que olhar é o O. O ticker dele é só O. E já começa a investir nos Estados Unidos, ser totalmente diferente do Brasil, que não existe uma padronização. Lá o ticker é os mais variados possíveis. Esse é só O. Tá? Ele é um REIT. Antigo, né? Ele é um REIT Lucão, antigo. Tipo o F, né? Ford. Então, o O, tá? Que é o Realty Income. Olha, Eu acho que aí não vai ter, Internacional não tem? Acho que tem, acho que eles têm. Ou Tem? não, é no Status Invest que tem. Tem a não. REITs, ó, ali, ó. E você pode, inclusive, investir via BDR no O. Ó, é o primeiro ali, ó, o Realty Income, aquele com vermelhinho ali, esse aí. Esse mesmo. Tá carregando. Então, e aí, por exemplo, isso é um ponto muito importante. Ó, ali tem um PVP. Cara, PVP para REIT, realmente, se fundo imobiliário você tem que ser reflexivo, para REIT não vale nada pela forma como que o valor patrimonial é feito. Você pode até olhar, mas é importante também. Então, o O, que é o Realty Income, ele é um dos REITs mais antigos que existe lá. Ele é um... Cara, eu não lembro agora se ele é um dividendo aristocrata ou um dividend king, mas eu acho que ele é um dividendo aristocrata, que ele há mais de 25 anos cresce os dividendos dele todos os anos. Com a crise, com os juros que estão nos Estados Unidos, está pagando bastante. Só que assim, de novo, não é mar de rosas, né? O REIT paga imposto de renda. Nós, como brasileiro, na verdade, pagamos imposto de renda americano sobre a renda de 30%. Então, isso come muito da nossa renda. Nós temos um monte de produto isento. Então, tudo você tem que dosar, tudo você tem que saber. Sabe, Fábio, uma coisa que eu gosto? Quando você fala assim, quando você começa a investir, tem uma coisa que eu tenho dito que é o seguinte. Muitas pessoas, o grande sonho do investidor, então quem estiver nos ouvindo, quem é investidor, o grande sonho do investidor é viver de renda. E essas pessoas acreditam que para viver de renda, elas precisam empilhar dinheiro. Ou seja, juntar dinheiro, e em um momento ela vai poder viver de renda. E eu tenho dito que não. Não adianta só empilhar dinheiro. Se você não empilhar conhecimento durante esse processo, você não vai conseguir viver de renda. Porque você mal vai saber compreender como que o teu patrimônio vai rentabilizar, como é que você não vai entrar em roubadas e perder dinheiro. De cada um. Exatamente. E aí, dentro desse processo, eu tenho dito o seguinte, você tem uma curva de aprendizado natural. Então, muitas pessoas me perguntam assim, não, mas eu vou primeiro investir em tal coisa para depois investir em outra coisa. Eu disse, cara, na medida do possível, se tu conseguir ter uns 3 ou 4 tipos de investimentos diferentes e conseguir acumular conhecimento sobre esses 3 ou 4 tipos de investimentos diferentes, vai permitir você fazer análises bem mais interessantes e rentabilizar bem mais o seu patrimônio. Eu costumo dizer o seguinte, investir é comparar. Investir é comparar. Não adianta, você não vai... O fundo, por exemplo, nós mostramos aqui, por exemplo, o Floripa Shopping, né? Eu citei o Floripa Shopping. Ah, mas o Floripa Shopping é melhor. Mas é melhor do que o quê? Entendeu? Neste momento, o que é melhor? Então, se você conseguir investir em REITs, cara, vai ser fantástico. Porque isso vai te dar um aprendizado comparativo, até mesmo com fundos imobiliários. Por exemplo, em 2021, que eu fiquei 1/3 exposto em REITs, o que aconteceu? Você pegava um REIT de escritório americano e você tinha REITs lá de excelente qualidade, pagando 12%, 13% de dividend yield. E, obviamente, o REIT você nunca pode olhar só... Nada você nunca pode olhar só dividend yield. Mas era um comparativo, era um dos dados de parâmetro. E aí você pegava um fundo imobiliário de laje, ele estava pagando 6%. Você dizia, cara, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu comparar esse negócio aqui. E aí você chegava à conclusão que estava valendo mais a pena você investir em REITs do que em fundos imobiliários de lajes daquele momento. Entendeu? Aí você faz essa troca. Isso não significa que você fica girando a carteira o tempo todo. Aí vai depender muito da estratégia do investidor. Ele vai poder, às vezes, só o seguinte, olha, eu estou investindo todos os meses. Onde o meu dinheiro vai esse mês? É o que nós estávamos conversando antes. Que eu disse, ó, a NTNB, né? A NTNB está em determinados patamares que às vezes o investidor que está aportando esse mês, ele podia ter dito, cara, deixa eu botar aqui a NTNB, porque nesses patamares aqui... Vale a pena. Não tem erro, entendeu? Deixa eu fazer essa diversificação na minha carteira nesse momento de NTNB. Então, eu acho que o investidor, ser um investidor completo, sei lá, ser um investidor 360, né? Uma palavra bonita essa, né? Mas ser um investidor completo, conseguir fazer tudo, é fantástico. Então, veja, eu sou apaixonado por fundo imobiliário, acho que o fundo imobiliário tem uma sacada
muito bacana, que eu costumo dizer, de investimento autoeducador. Ó, você que tu que tem um negócio de educação, isso é muito legal. Mas se você conseguir diversificar, vai te dar um aprendizado e, obviamente, rentabilizar risco-retorno muito melhor. Muito bom. E você também investe em ações, você comentou. Qual o segmento que você gosta de investir quando se fala de ações? Então, properties, né? Porque como eu tô nesse universo... Na verdade, sim, nós fazemos um grande acompanhamento. Nós passamos a ter um serviço de ações, então veio um analista para só cobrir ações. Então, ele faz essa análise. Eu, como investidor, tenho vários ativos. A nossa carteira recomendada tem vários ativos, porque não dá para você ter só uma classe. Mas eu, como analista, eu acabei ficando concentrado na análise e no acompanhamento das properties e construtoras, porque tem a ligação com o fundo imobiliário e ele faz o restante. Então, ele que faz a parte das finanças, do financeiro, banco, seguradora, commodities e tudo mais. Mas eu fico muito focado ali. Se você pegar... o Brasil é cíclico. As pessoas sempre dizem o seguinte: não, mas a ação X é cíclica, a ação Y é cíclica, o setor tal é cíclico. O Brasil é cíclico. A verdade é essa, o Brasil é cíclico. Então, você tem que ter realmente muito isso em mente. Mas, independentemente disso, o mercado do setor financeiro sempre acaba se beneficiando, independentemente do ciclo. Commodity acaba sendo bastante cíclico, então... em determinados momentos você vai ter mais commodities ou menos commodities. No atual momento, tanto eu quanto a carteira recomendada temos um pouco mais de commodities. Mas, evidentemente, com taxa de juros nos patamares que estão elevados no momento que nós gravamos esse podcast, com uma expectativa de que ia cair, que agora já não vai mais cair tanto, mas também não sabemos se vai cair mesmo. Mas as properties e as construtoras estão muito descontadas. Aí você vai vendo que, poxa, mas isso está o valor intrínseco realmente é esse? Será que essas empresas não estão dando retorno? Que mesmo com esse juro não faz sentido? Aí você começa a achar o quê? Construtora que paga 10% ao ano de dividend yield, distribuindo 50% do payout. Empresa de shopping que paga 6% ao ano de dividend yield, pagando 50% de payout. Então passa a ser instrumentos bem bacanas, né? E até para você poder diversificar. De novo, poxa, sou investidor de fundos imobiliários. Fundo imobiliário de shopping para mim eu acho que a grande... Se você pegasse assim um setor e dissesse, poxa, qual que é o setor que você mais recomendaria agora? É shopping, eu acho que o meu grande otimismo está em shopping. Eu vou comprar fundo imobiliário de shopping. O que está mais barato hoje? Fundo imobiliário ou ações de shopping? Ações de shopping. Mas você precisa da renda mensal? Você é uma pessoa que já vive com seus investimentos? Não vai dar para comprar ações, porque ações não pagam dividendos regularmente. Fundo imobiliário paga. Então você vai ter que pesar um pouco isso aqui também. Muito bom, muito bom. E fundos para ficar com cautela? Ter alguma cautela, assim, na sua visão? Você até falou, no passado, Hectare, acho que Deva, Iridium, eu até recomendei para o pessoal sair um pouco dessas teses, né? E hoje, né? Quais fundos que Vamos você... abrir com os gestores aí. Não. Quais fundos que você... Não é cautela e você recomenda vender, ou mesmo se você recomenda vender, tomar cuidado, porque você acha que não cheira muito bem. Hoje o mercado está bem escolado, né? Então tá bem mais escolado do que antigamente. Então você não tem assim algo em preços absurdos. Apareceu aí. Achou? O MA. Não tem mais alguma coisa assim em preços absurdos ou teses muito mirabolantes que podem dar problema, como nós tínhamos no passado, porque o mercado, né, com juro no patamar que está, com o NTNB pagando mais de 6% ao ano, fica difícil você tirar teses, às vezes, meio mirabolantes da cartola. Então, você não tem mais aquele risco. Acho que um risco que eu tenho alertado muito, aí sim, aí comprar briga com o gestor, é cuidado com o gestor. Então, cuidado com os gestores. Acho que e aí vem o acompanhamento de mercado. As pessoas sempre me dizem o seguinte: qual que é hoje um grande risco do fundo imobiliário? Gestão. O fundo imobiliário, ele é um instrumento fantástico, mas ele é um instrumento em que você tem a gestão passiva e você tem a gestão ativa. A gestão passiva, você tem que analisar os imóveis. Você tem que analisar os imóveis e ponto final. O fundo de gestão ativa, você já vai ter que analisar o gestor. Por quê? Porque ele compra e vende imóvel, ele faz emissões, ele faz vários negócios, então você tem que analisar o gestor se o gestor é capaz de gerar negócio. Esse gestor, ele é um gestor externo e ele está preocupado em gerar dinheiro para a sua empresa, sua gestora. Então, o que nós vemos? Gestores que não estão muito bem alinhados com o cotista. E aí não adianta você passar a mão na cabeça e dizer assim, cara, eu sou fã de fundo imobiliário. Eu bato na tecla, bato no peito e digo, cara, eu sou fã. Fundo imobiliário para mim é um instrumento fantástico.
Mas muitas vezes ele é usado de forma inadequada por um mercado financeiro que é sedento por taxas. Uhum. Se o investidor tem essa consciência, ele vai começar a olhar com mais cuidado. Então, se de repente lá atrás, Gui, eu dizia o seguinte, olha, cuida com esse fundo que a tese dele é muito esquisita. Cuida então, por exemplo, com o HCTR, a tese dele é muito esquisita. Cuida com o XPPR, porque essa alavancagem dele, que infla o rendimento de forma inadequada, é estranho e pode dar problema. Essas coisas não existem mais. Cuida com um RBRP que comprou um River One no outro lado do rio, defendendo que o outro lado do rio não era bem o outro lado do rio, mas era o outro lado do rio. E aí, para quem não é de São Paulo, quem está nos ouvindo, São Paulo você tem um lado do rio que é muito bom, você atravessa a ponte e o outro lado do rio que é muito ruim, né? Por causa de trânsito, você tem que atravessar a ponte. Qualquer pessoa que morar numa cidade que tem ponte, mais ou menos vai ter esse conhecimento. Você precisa atravessar uma ponte, é sempre um problema por causa de trânsito. Essas teses, elas não existem mais, porque hoje elas não têm muito isso. Então, assim, o que o investidor precisa cuidar? É gestor que realmente ele está muito num conflito em que a preocupação dele não é gerar dinheiro para o cotista, mas é gerar dinheiro para ele mesmo. Lá no passado, quando nós começamos nesse universo de fundos imobiliários, então lá 2013, 2014, o que às vezes nós vimos? Nós vimos o que nós chamávamos fundo imobiliário de desova. O nome é bem feio, mas é bem isso mesmo. O que era? Era um fundo imobiliário constituído para comprar algum imóvel ruim de alguém, pagando caro, porque tinha um contrato bonito de 10 anos e daqui 10 anos eu resolvo esse problema. Bem, os 10 anos um dia chegam e chegaram e realmente eles deram um problema. Essas coisas sempre vão existindo. Sim. Hoje o que você acaba tendo? Fundos imobiliários que fazem negócio entre eles, fazem emissões muito caras e isso vai retirando o valor do cotista. Então ele precisa ter muita atenção nisso. Agora se você me disser assim, um fundo imobiliário que o investidor tem que ter cuidado hoje, não teria. Eu realmente, assim, sendo bem sincero para ti, eu não teria. O que ele tem que cuidar cuida com a ideia das narrativas. Fundo imobiliário é um produto muito simples. Fundo imobiliário, na sua essência, quando constituído, ele foi constituído para investir em imóveis. A lei de fundo imobiliário ela foi feita para investir em imóveis. Um imóvel, ele tem um limite de geração de renda. Eu aluguei o imóvel todo. Pode melhorar um pouco a renda, porque eu reajustei o meu aluguel, veio a inflação. Eu não faço extravagâncias. Eu sou dono de um shopping, eu posso construir um pouquinho mais, eu posso fazer uma expansão, melhorar a minha rentabilidade, eu posso subir o valor do meu estacionamento, eu posso aproveitar o estacionamento para botar um pouco mais de loja e melhorar a minha rentabilidade. E cada imóvel vai ter sua peculiaridade. Mas ainda é um imóvel, ainda tem um limite. Então, o que acaba acontecendo? O investidor, como ele é um produto que investe na Bolsa de Valores, ele está sendo negociado na Bolsa de Valores, o investidor ele acaba às vezes transferindo aquela ideia de que, meu Deus, isso aqui é muito bom, vai valorizar, vai subir 50%, 70%, 100%. Não deveria. O fundo imobiliário ele deveria ser algo mais estável, com menos volatilidade. E aí você se distanciar demais de um valor intrínseco, como é uma ação, porque, poxa, eu tenho uma expectativa de lucro daqui 3 anos, 4 anos, que pode ou não acontecer, mas eu tenho essa expectativa e pode jogar o valor dessa ação lá para cima. Isso não deveria acontecer em fundos imobiliários. Mas, infelizmente, alguns investidores trazem isso para os fundos imobiliários. Por quê? Porque é muito comum o investidor esquecer o que está por trás daquele código de 4 letras e 2 números. Para ele, o fundo imobiliário são 4 letras e 2 números. Então, é HGPO? É PQDP? Não. O que tem lá dentro? Então, esse é o ponto importante. Então, assim, esse especificamente, eu não tenho hoje uma recomendação. Cara, foge desse fundo. Cuida desse fundo. Porque o que tinha que dar problema, deu problema. A verdade é essa. Nós não temos nenhuma grande narrativa sendo construída. O grande problema que nós estamos vendo mesmo são gestores que, na minha opinião, não são tão alinhados com os interesses dos cotistas e não estão conseguindo gerar valor no longo prazo. E aí o investidor vai comprar hoje um fundo imobiliário e de repente vai chegar daqui 5 anos, ele vai olhar para os investimentos dele e vai dizer, cara, se eu tivesse comprado uma NTNB a 6% mais especial, eu tinha ganho mais dinheiro. Estaria mais feliz. E não teria que ter acompanhado tanto o mercado e tudo mais. Então, você precisa de um mínimo de conhecimento. Eu acho que o Fábio tem um trabalho de conhecimento, tu tens, eu tenho. E não é assim um conflito de interesse, puxa, porque nós temos esses produtos e as pessoas precisam comprar esses produtos. Não, você precisa ter um mínimo de conhecimento, sim. É muito comum as pessoas dizerem, mas como é que eu sei se um gestor é bom ou não? Você tem que acompanhar.
como eu falei, o mercado está sendo construído. Tem gente que entrou no mercado em 2019. Então são 5 anos só de história. Hoje começa a entender você começa a entender, opa, tem aqui, tem ali. Sim. Então, o investidor entendendo isso, ele já foge de bastante roubada. Muito bom. Então a gente está falando de vários mercados. Você, como estuda bastante, a gente já falou do pós, quando a gente falou de Selic aqui, inflação, falamos de ações, fundos imobiliários, exterior. Acho que uma outra que está crescendo muito, e eu acho que pode ser relevante para muita gente, é cripto. Como que você vê esse mercado, Bitcoin? Cara, eu não vejo. Eu simplesmente não vejo. Nunca consegui ver, não é algo que pra mim tem algo a analisar, então, tipo, eu não entro naquela briga de, tipo, eu sou contra criptomoeda não, eu só não vejo. Aí voltamos porque eu falei lá no começo, círculo de competência. Cara, se você não acompanha, não investe. Então, assim, eu não acompanho, não invisto, não tenho interesse de acompanhar. E sua vantagem competitiva está em fundos imobiliários, né? Sua vantagem competitiva está em A fundos minha imobiliários, vantagem então, competitiva está em fundo imobiliário e ações, principalmente, né? Porque 21 anos analisando ações é onde eu consigo extrair o diferencial que eu entendo, entendeu? Vou investir em criptomoeda, eu não entendo nada, não estou afim de estudar, não gosto da tese. É simples assim. Mas... Cara, cada um com a sua ideia, sabe? Acho que isso é interessante, porque o investidor ele tem essa, tipo, eu tenho que ter tudo. Não sei se tem que ter tudo. É isso. E dos fundos imobiliários, como que você divide a parte de tijolo e papel? Legal, essa pergunta é boa, porque o fundo imobiliário, como eu disse, ele foi inicialmente pensado para ser de tijolo e depois ele começou a investir em dívida. E esses fundos imobiliários que investem em dívidas, eles são extremamente rentáveis, com um risco relativamente baixo. Só que ele tem características que são diferentes, que é o quê? Enquanto o fundo de tijolo, eu tenho o dividendo ou rendimento sendo pago todos os meses, e a inflação ou a expectativa de inflação acumulando dentro do patrimônio, valorizando o imóvel, no fundo de papel, eu tenho o rendimento sendo pago composto dos juros, que seria mais ou menos o equivalente ao aluguel, e a inflação, que seria o equivalente à valorização do imóvel. Então eu tenho rendimentos muito mais elevados. Aí alguns investidores às vezes perguntam, por que eu não sou 100% fundo de papel? Porque o fundo de papel paga rendimento mais elevado. Why? Porque, primeiro, o fundo de tijolo, em tese, deveria rentabilizar mais do que o fundo de papel, porque ele tem o risco do negócio imobiliário ali envolvido, porque o fundo de tijolo tem um efeito do PIB. Mas então por que eu não sou totalmente fundo de tijolo? Novamente, porque você não tem uma bola de cristal. Então, o fundo de papel, ele te entrega dentro do rendimento todos os meses a inflação. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um pico de inflação, seu teu rendimento sobe rapidamente. Eu acho que uma das grandes sacadas do fundo imobiliário, para quem está em construção de patrimônio, então aquela pessoa assim, eu não vivo de renda, então por que eu tenho que ter fundo imobiliário? Né? Você tem rendimentos pagos todos os meses. Então, independentemente do cenário que está o mercado, você tem dinheiro para reinvestir todos os meses. Reinvestindo. E o segredo de construir um patrimônio sólido é você reinvestir todos os meses. Então, se você tem algo que te paga dinheiro todos os meses, é ali. Eu tenho tido a seguinte estratégia, Fábio. Ter em torno de 30% em fundo de papel. Tá? É uma estratégia que eu acho que, para mim, fez sentido. Só 30% de fundo de papel, porque aí eu tenho a seguinte estratégia. Por mais contraintuitivo que possa parecer, ter, nem tanto para mim como investidor, mas para os assinantes e para os investidores de modo geral, porque eu como investidor, eu vou ter um comportamento e as pessoas que estão assinando, elas têm um nível de acompanhamento. Eu cheiro, eu acordo pensando no mercado, eu almoço pensando no mercado, eu estou o tempo todo vendo no mercado. Um médico está lá cuidando do seu paciente, então ele não tem esse tempo para isso aí. Então nós temos que também saber adaptar a essa regra. Então o que eu penso? Você tem em torno de 30% em fundo de papel, você se beneficia desse processo de que você tem inflação vindo para você ao mesmo tempo. Só que nós temos que entender que isso tem uma contrapartida. Se a inflação cair, o seu rendimento cai também. Você está sujeito a um risco de default, a um risco de realmente perder o seu patrimônio. Então você precisa diversificar um pouco mais. Então, ter mais do que 30%, eu acho que não faz tanto sentido. Por quê? Porque nós vamos ter sempre aproximadamente 20% em FOFs. FOF ou Hedge Fund. Né? E aí as pessoas dizem, mas vou pagar taxa 2 vezes? Vou ter um FOF na minha carteira? Que sentido faz isso? E eu sempre digo o seguinte, o mercado financeiro ele é muito ineficiente. Ele está o tempo todo criando ineficiências.
E aquela ideia do buy and hold, ela surge no investidor, por exemplo, esse médico, dentista, advogado, que, poxa, o cara não está cheirando o mercado o tempo todo. Então ele não vai conseguir acompanhar todas as ineficiências do mercado. Então é bom que ele compre produtos mais sólidos e que os movimentos deles sejam menores. Mas uma pessoa experiente que consiga fazer movimentos mais curtos, não estamos falando de trade, mas movimentos mais curtos, ele consegue aproveitar bem o mercado. Aqui entra o FOF. Tem que ser, obviamente, um gestor de qualidade experiente que saiba fazer isso. Mas o FOF ele vai conseguir fazer o quê? Aproveitar essas ineficiências do mercado a seu favor. E aí você vai ter outros 50% da sua carteira no fundo de tijolo, que é o que foi concebido o fundo imobiliário. Então, no final das contas, o que você tem? Você tem 50% em tijolo e 50% em papel, vamos assim dizer, né? Que é os CRIs e os FIs que eles investem também. Então, essa tem sido a estratégia que eu tenho adotado. Não tem muito certo ou errado. Claro que dependendo do momento, você pode vir avaliar. Poxa, isso é o que eu sempre digo. Você está num momento em que os fundos de papel estão muito descontados. Você pode, às vezes, pesar um pouquinho mais a carteira, mas num momento mais linear, eu acho que essa é uma estratégia bem interessante. Agora, quem vive de renda, o fundo de papel é um fundo que você precisa cuidar bastante ao ter na sua carteira. A pessoa que vive da renda. Porque você vai ter que ter um cuidado maior com o reinvestimento, porque toda a inflação está sendo paga no rendimento. E, normalmente, quem vive de renda, eu digo isso por experiência própria também, você tem uma tendência a descuidar do reinvestimento. Você quer gastar tudo. Vou gastar tudo. E aí você vai ter um problema lá na frente, porque a sua renda não vai acompanhar a inflação. Então, se você tiver um peso muito grande em fundo de papel, isso é um problema. Ele tem que ser menor, já uns 20%, para você não ter esse problema da estrutura da sua carteira. E aí voltamos para a questão que eu falei do conhecimento. Né? Se você não empilhar conhecimento, você não vai chegar nesse ponto. E por que você acha que... Até veio um tema na cabeça, talvez eu fuja um pouco aqui do nosso tema, mas o mercado vai criando ineficiências, né? E aí eu até lembrei de um vídeo, eu mandei depois aqui pro Lucas quiser colocar na tela, que é um vídeo lá no Chicago Booth, né? É o Jim Fama e o Richard Thaler discutindo se os mercados são... Um é da tese de mercados eficientes e o outro não, né? E aí ele dá um exemplo muito legal que é o fundo Cuba. Que quando acho que o Obama tirou algum embargo de Cuba, tinha um fundo lá nos Estados Unidos para Cuba, que não investia em Cuba. E o fundo porrou. Aí falou, como o mercado é eficiente, se o fundo, né, entendeu? Então assim, eu queria que você falasse essas ineficiências, né? Depois se o pessoal quiser ver, esse vídeo é bem legal. Falar um pouco dessas ineficiências que você vê, e se você acredita que o mercado é ineficiente ou não, ou se acredita que é híbrido, né? Eu acredito que é híbrido, né? Tem coisas eficientes e ineficientes. Cara, o mercado, para mim, é ineficiente. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que o mercado, ele busca a sua eficiência por meio da ineficiência. Na verdade, eu acho que daria para dizer isso. O Howard Marks, ele tem uma expressão que eu acho que explica muito bem como é que é o mercado, que é um pêndulo. Ele se refere ao mercado como se fosse um pêndulo, que é o quê? Eu estou aqui do negócio totalmente ineficiente, aí eu vou caindo, quando eu chego no meio ele está mais eficiente, só que ele não consegue parar no meio. Ele já vai para outro nível de ineficiência, e aí ele fica nesse pêndulo o tempo todo. Só que não é um pêndulo em velocidade máxima, né? Ele é um pêndulo lento, então ele vai para uma ineficiência, e ele tem momentos que ele vai ficar eficiente. Eu acho que essa expressão que o Howard Marks traz, ela explica muito bem isso. E a ideia do mercado eficiente, que muita gente acredita que é uma tese, ela não é uma tese, ela é uma hipótese do Fama, né? E como hipótese nunca foi provada. E não é. Para mim é uma questão muito simples. O mercado não é um ente. Eu vejo muitos investidores achando isso, como se o mercado fosse uma entidade, né? Não. O mercado é formado por pessoas. E as pessoas têm seus vieses psicológicos, seus vieses de ganância, seus vários vieses que existe dentro do ser humano. E essa união de pessoas é que faz esse tal de mercado. E ao fazer essa situação, né? E ao fazer essa situação, você tem as ineficiências. Para mim é simples assim. Então, eu acho que e do fundo imobiliário, isso se acentua muito. O fundo imobiliário hoje, ele é... Antes de vir aqui, eu fui numa gestora e nós ainda comentávamos sobre isso. Ele é altamente precificado com base nos rendimentos que ele paga. Sim. Verdade. Simples assim. E aí,
Você pega um fundo imobiliário, às vezes, por uma questão lógica do negócio do fundo imobiliário, o rendimento dele cai 50%. Mas assim, é uma questão que você sabe que é atemporal, vai durar tipo 5 meses, tem um motivo claro, tá explicado, tá lá, e o negócio cai 20%, a cotação cai 20%. O negócio vai cair o rendimento por 5 meses só. Então, por exemplo, esse é um trabalho que eu faço muito com os meus assinantes. Se o negócio fica muito assim, nós giramos a carteira, nós fazemos movimentação. Agora, é claro, o mercado ele vai sempre buscar onde é que estão essas ineficiências e vou tentar aproveitar. E aí tem investidor que às vezes não gosta de fazer esse tipo de movimento. Tipo, não, cara, eu quero ficar aqui com meu feijãozinho com arroz, nos fundos imobiliários de qualidade que eu quero segurar um bom tempo. Eu não quero ficar vendendo, pagando imposto de renda e comprar um negócio que está muito descontado. E aí depois eu ter esse ganho de valorização. Então, dentro do fundo imobiliário, essa ineficiência acaba acontecendo muito. Agora, é muito importante o investidor sempre ter uma consciência, né? Eu preciso fazer isso apenas quando o fundo for de qualidade. Uhum. É porque assim, eu falo assim, o cara sai comprando o HCTR a R$40, aí, pelo amor de Deus, né? É oportunidade, Isso oportunidade. é lógico que vai um pouco... Você tem uma casa de research, você faz um trabalho de inteligência para tentar pegar essas ineficiências, vamos dizer assim, né? E fazer com que o investidor ganhe dinheiro. Mas esse cara aqui, lógico, ele ou contrata você, ou ele investe em ETF. O que você acha de você investir em ETF e não ter que ficar tentando surfar mercado? Porque no final, assim, né? Tem até aquele livro lá do Passeio Aleatório por Wall Street que, assim, ele pega umas 100 anos nos Estados Unidos lá e hedge fund que bateu o mercado 7 de 100 mil, sei lá, um negócio assim. Não dá para bater o mercado e no longo prazo, entendeu? O que você acha? Lógico que o mercado americano é muito mais líquido, eu acho que essas coisas vão... O IFIX também, né? O IFIX é muito ilíquido, né? Perto de outras coisas. Sim. Mas o que você acha dessa tese do cara não se preocupar em comprar ETF? E nem sei se, eu não estou muito atualizado, hein? Tem ETF de fundo imobiliário que paga dividendo? Não tem ETF, porque o ETF, se você fizesse um ETF para pagar dividendos, por não ser fundo imobiliário, o rendimento dele seria tributado. Uhum. Então, Não vale a pena. o ETF de fundo imobiliário é o FOF. Sim. Né? Mas nós temos até um ETF que Tem o acumularia, IFIX, né? Que é o FIX. E eu, particularmente, eu não gosto de ETF brasileiro. Tá? O Brasil, por ser cíclico, o Brasil, por ter poucos players, na verdade, eu acho que tem muito o que capturar. Mas isso que tu falou é verdade. Tem um estudo no Brasil, se eu não me engano, entre 90% e 95% dos fundos de ações, né, que é o mais normal, não batem o Ibovespa. E o Ibovespa é ruim pra caramba. O Ibovespa é um índice péssimo. É uma briga. Entendeu? Isso. Então, e aí fica o pessoal, mas o Ibovespa não bate o CDI. E não vai bater nunca. Esquece, no longo prazo o Ibovespa não vai bater nunca o CDI. Você precisa, de novo, estudar e entender como é que o Ibovespa é feito e por que ele nunca vai bater o CDI. No longo prazo, né? Numa janela ampla. E janelas cortadas pode ser. Agora, se você for pro exterior, então o pessoal está pegando muito essa cultura do exterior e querendo trazer para o Brasil. Agora, porque lá sim, lá o mercado é muito líquido, o mercado é muito grande e você consegue fazer ETFs, desde diversificados até ETFs temáticos. Sim. Então, eu acho que é uma situação bem diferente. O ETF não busca ganhar com ineficiência. O ETF ele busca ganhar com o mercado. E barato. Custo barato, né? Isso, mas assim, com o mercado. Então, se você pega um gráfico, principalmente se você pega um gráfico de S&P 500, você vai ver aí uma valorização ao longo de muitas décadas. Porque a tendência é que as coisas realmente sempre evoluam. Porque o PIB dos países evolui e o PIB do país, de novo, não é... Eu costumo dizer o seguinte, gente, não vamos desconectar as coisas são tudo conectadas. Se um PIB sobe, é porque as empresas estão lucrando mais, é porque as empresas estão ganhando mais dinheiro. Então, se elas estão ganhando mais dinheiro, as suas ações vão subir. Só que o Brasil, por ser muito cíclico, as empresas quebram. As empresas elas ficam num vai e vem de lucratividade. Então, quem consegue capturar a ineficiência tende a ganhar mais dinheiro. Nos Estados Unidos, você tem essa tentativa de ganhar ineficiência, mas como você falou, os hedge funds, muito poucos realmente ganham dos índices. Por quê? Porque tentam capturar as ineficiências e acabam não conseguindo. Warren Buffett conseguiu. Mas ele, evidentemente, é o nosso case de maior sucesso de todos. Então, se for para investir no Brasil, eu não gosto dos ETFs. É simples assim. Ele não, e em qualquer lugar do mundo ele não vai buscar as ineficiências. As ineficiências elas são buscadas ou pelo investidor ou por esse gestor experiente. Aí voltamos ao ponto do gestor. Sim, o gestor precisa ser bom
para ele fazer essa busca da ineficiência. E não é algo assim, isso é muito interessante, porque daí o investidor fica, nossa, mas se eu não fizer isso eu não vou ganhar dinheiro? Não, não é isso. Mas assim, se você tiver um pouquinho só de refinamento, você consegue achar essas ineficiências. Em fundo imobiliário é muito fácil, né, de você achar essas pequenas ineficiências. Ah, não, tem coisa de fundo imobiliário que tem... Eu não sei, já ouvi falar, né? O pessoal faz os jantares. Você já foi naqueles jantares com o pessoal de fundo imobiliário? Sim. Não sei, já. Aí você ouve cada história. Não, que tem um cara lá, sei lá, 200 anos de fundo imobiliário. Deixa eu falar. Que lança o dividendo lá, o fundo é tão ilíquido que não captura. Então ele já sabe, ele pega um robô lá que vai ver o dividendo que divulgou numa data X. E ele consegue comprar e ganha um pouquinho, entendeu? Mas assim, cara, como assim? É tipo um front running legal. Não, e o fundo imobiliário é fantástico. Acho que a tese do fundo imobiliário é fantástica. A tese do fundo imobiliário não é ficar girando. Eu sempre digo isso. A minha carteira de fundo imobiliário gira muito pouco. Porque a tese é essa, sabe? Por exemplo, quem está em São Paulo? Poxa, você pode ser dono da cidade de São Paulo, que é um shopping incrível. Você tá... Tu gravou na frente da cidade de São Paulo, não foi tu que gravou? Dando cota lá. Eu lembro disso aí. Você está em Florianópolis, você pode ter cota do Floripa Shopping, você pode estar em vários locais. Sim. Então, assim, a ideia é essa, você ser dono do imóvel e ganhar realmente essa renda. Quando eu digo assim, buscar essa ineficiência existe, mas de repente não é o adequado, por isso que o FOF, entra o FOF de experiência, ele vai ganhar esses pila a mais para ti, entendeu? Uhum. E aí você vai ter que achar a sua estratégia. Eu, por exemplo, tive esses clientes que eu atendia no passado individualmente, que eles eram o quê? Investidores de imóveis. Eram pessoas que tinham imóveis nas suas pessoas físicas. E eles chegaram para mim e disseram o seguinte, eu não aguento mais investir em imóvel. Eu não aguento mais investir em imóvel. Investir em imóveis dá muito trabalho. Só quem investiu em imóveis sabe o trabalho que dá ter um imóvel. Quem nunca investiu no imóvel tem assim uma visão meio romantizada de que investir em imóvel, nossa, vou receber os aluguéis, que lindo, maravilhoso. E não sabe o que é receber ligação de inquilino, se é imóvel pequeno, imobiliário, e problema com imóvel tendo que ser reformado. Lei do inquilinato e todas as outras burocracias. Tem que tirar inquilino e tal. E quando você investe em fundo imobiliário, você supera tudo isso e você tem a maravilha de ter a renda do aluguel. Então, por exemplo, esses clientes, eles só compravam um fundo de tijolo. A estratégia deles era muito simples. Eu quero comprar os fundos de imóveis. E aí eu queria ter uma parte de fundos passivos, porque eu sei qual que é o imóvel que eu sou dono. E uma parte em gestão ativa, porque um fundo bem gerido ativamente, ele vai ganhar de um fundo sem gestão ativa. Porque o gestor ele vai saber o momento adequado de vender aquele imóvel, comprar outro imóvel, ou comprar novos imóveis. Então você tem um pouco disso aqui para se trabalhar. Muito bom. E até nesse crescimento tem as emissões. Como que a gente pode identificar se uma emissão é cilada? O que você pode trazer de sinais para as pessoas olharem? Falar, isso aqui está estranho. Primeiro ponto que o investidor tem que olhar é o nível de transparência. Tá? O nível que está sendo dado de transparência, desde o custo da emissão. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, não, mas o custo da emissão faz parte. O custo da emissão é o dinheiro que sai do bolso do cotista. Então, o fundo imobiliário vai fazer uma emissão e ele vai cobrar uma taxa para fazer essa emissão. Dependendo da forma que ele está usando, essa taxa ela varia de 0 até a mais alta que nós já vimos, 5,5%. Tá? Cara, está saindo do teu bolso, 5,5%. Então é o seguinte, você vai investir R$100, mas você já sai com 94,50. Você botou 100 e no dia seguinte já é 94,50. Então agora você vai precisar valorizar, vai lá, vamos fazer uma conta de cabeça aqui, 7%, só para voltar para o 100. Porra, ganhar 7% é dinheiro para caramba, entendeu? Então assim, esse é o primeiro ponto. Qual que é o custo e qual que é a transparência? Porque o que acaba acontecendo? Como as taxas são caras, e aí voltamos ao ponto do gestor, o gestor começa a omitir os dados dos custos. Então ele põe lá umas palavrinhas, umas notinhas de rodapé, e aí o investidor que obviamente não tem tempo para ler as 500 páginas de um prospecto, ele acaba deixando aquilo passar. E isso já é um ponto para você já começar até a ficar meio assim com aquele gestor, porque se ele está usando de nota de rodapé para explicar alguma coisa que está funcionando. Então, esse é o ponto, para mim, um ponto principal, é a transparência e o custo dessa emissão. Depois, essa emissão vai gerar valor para o fundo. Se o fundo já existe, ele já investe em imóveis. Então, o que acontece? Esses imóveis que vão vir novos,
eles são em linha com o que o fundo tem ou não? Se são em linha, a rentabilidade é semelhante ao que o fundo tem? Então, ele vem para o fundo e ele agrega valor, então é isso que você vai olhar. E aí, outro ponto importante, muitas emissões, quando nós olhamos a história do fundo imobiliário, como eu falei para vocês, ele é precificado muito com base nos rendimentos. Então, se o rendimento sobe, puxa, a cotação sobe. Se o rendimento cai, a cotação cai. Pô, o gestor que está afim de fazer o fundo crescer, porque quanto mais cresce, mais ele recebe taxa, e às vezes não está tão alinhado com o cotista, ele fica ligado nisso. Então, ele começa a criar coisas que crescem o rendimento artificialmente num curto intervalo de tempo. Há 10 anos atrás, criavam o chamado RMG, a Renda Mínima Garantida. Aí você ganhava lá 2, 3 anos, acabava aqueles 2, 3 anos, caía 60% da tua renda. Não sumiu, né? Aí tudo bem. Mas diminuiu. Daí ela começou a vir com outros nomes. Mais recentemente, eram as alavancagens com carências. Aí jogava o rendimento para cima. Tá? Aí agora está sendo feito emissões que eles chamam de Seller Finance ou Dividend Yield Cash on Cash, que é o quê? Eu compro um imóvel, eu pago 30%, 40% dele, depois eu pago o restante parcelado em 2 anos, mas eu parto desde o D0 recebendo o aluguel integral. Então isso faz com que o meu rendimento suba consideravelmente. Então o que acontece? Eu estou lá participando de uma emissão e está lá 15% ao ano. 15% ao ano de dividend yield. E aquilo, puxa, enche teus olhos. E o investidor tem que ter o cuidado disso aí. De novo, um fundo imobiliário de tijolo ou de papel, né? Porque nesse ponto não faz muita diferença. Um fundo imobiliário de tijolo que vai te pagar mais do que 9%, 10% ao ano, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa vindo da mágica. Porque você está investindo em imóvel. Como é que um imóvel dá mais de 10% ao ano de rentabilidade? Não dá para dar. Você está vendo alguma mágica. E aí, quando você joga esse dividend yield por estruturas financeiras para cima, você corre o risco de pagar caro. Então, esse é o detalhe que você tem que ficar buscando nas emissões. Os detalhezinhos. Se vai fazer sentido ou não. Agora, claro, eu estou aqui falando mal, mas tem muita coisa boa. Então, tem emissões que nós vemos que tem essas estruturas de seller finance, que eles chamam, né, em que eu pago só uma parte e vou recebendo os dividendos, e que é perfeita, é muito bem feita. O imóvel está sendo pago num preço justo. O imóvel é muito semelhante ao que já tem dentro da carteira. Depois que eu pago todo o imóvel, o dividend yield que gera fica igual ao que eu estou recebendo hoje, então não tá. O que está acontecendo só? Eu estou tendo um benefício nos primeiros 2 anos e depois eu sigo o barco como está hoje. Pô, ótimo isso. Então o investidor ele tem que cuidar desses detalhes. Eu bato muito nessa tecla, sabe, Fábio, o mercado financeiro. Infelizmente, eu não sei como é que tu se comunica com essa parte, tá? Então, peço desculpas se eu estiver dizendo, mas eu acho que não, que já deu para conhecer aqui. E eu acho que não, mas assim, o mercado financeiro não é tão simples quanto as pessoas tentam vender. Às vezes, na ânsia de vender algum produto para as pessoas investirem, elas dizem que o mercado financeiro é simples. Eu digo o seguinte, eu posso simplificar meu processo de investir, mas eu nunca vou simplificar o mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente complexo. Isso não deveria fazer com que as pessoas se afastassem do mercado financeiro, apenas com que elas não fossem o ingênuo da vez. Verdade. Simples assim. E aí você vai poder realmente ganhar dinheiro se você não for o ingênuo da vez. Se você for o ingênuo da vez... Acho que tem alguns incentivos dentro do mercado, principalmente para quem é remunerado por distribuição de produto, voltado principalmente a fundos imobiliários, é porque o cara que gera uma carteira de fundos imobiliários ou tem na carteira do cliente dele, ele não tem uma recorrência, ele não ganha porque nem a posição, né? Principalmente o agente autônomo, né? No geral, ele não ganha, né? Então, ele ganha no aumento de capital, né? Na emissão. Perfeito. E ele ganha um FII bem considerável, então de 2%. 2% ali no valor que ele distribui. Então, às vezes, há um descuidado, não estou falando de todos, assim, do assessor em querer empurrar aquilo. Eu já até sofri isso, que é tipo, tem essa emissão, não deixa de fazer e tal. Eu fui ver lá o Tela Home Broker, o valor do home broker estava abaixo do valor da emissão. Eu falei, mas nem sentido aqui vai fazer eu comprar isso aqui agora. Não dou um exemplo bobo, mas... Mas esse exemplo, desculpa te interromper, mas esse exemplo é muito bom, porque ele vai nisso. Se você for ingênuo, você vai entrar... eu já presenciei cena
E aqui, né, fazer um disclaimer, nem todos os assessores são assim, mas Não. tem assessor que é. Eu já presenciei cena de amigo meu na minha frente, tomando café comigo, recebeu uma ligação e ele disse, cara, é do meu assessor, eu vou botar no Viva Voz só pra tu sentir o drama do que ele tá tentando me convencer. E ele botou. E a conversa do assessor era muito simples. Era para vender 100% dos fundos imobiliários dele, porque a carteira dele estava muito ruim, para ele comprar um fundo imobiliário. Um único fundo imobiliário. Detalhe, ele era meu amigo de muitos anos, a carteira de fundo imobiliário dele era a minha recomendação, Aham. e ele queria mostrar para mim. Depois que terminou a ligação, ele me pediu para eu explicar. Qual que era a explicação? Era muito simples. O fundo que ele estava tentando vender era um fundo em emissão, enquanto o assessor ganharia 2% de comissão. Ele ganha muita grana. Entendeu? E aí, a carteira... Então, se você é ingênuo, você vai nessa, entendeu? E aí, passa 6 meses, esse cara vai ligar, ó, esse fundo agora vai dar problema. Troca por esse aqui. Porque, na verdade, às vezes ele está só querendo olhar a comissão. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, gente, invistam em conhecimento. Porque ele o mercado financeiro não é um mercado de fundos imobiliários. Isso é muito importante ter claro. O mercado financeiro ele tem muitos conflitos de interesse. Se você não investir em conhecimento seu, você corre o risco de ser o ingênuo da vez. Não, mas não é só o mercado financeiro, né? Todo mercado tem o seu conflito. O médico tem o seu conflito. O cara está sendo patrocinado por uma farmacêutica, né? Pode estar tendo um conflito ali, está ganhando dinheiro para recomendar. Nos Estados Unidos teve muito problema com isso, né? Você viciou metade da população ali. Metade não, mas teve vários problemas com opioides e tal, né? Isso é tema Netflix lá, você pode procurar. Só tem, Em tudo. Então, assim, né? Não estou nem falando que talvez o médico seja má fé na hora, ele não sabia a implicação, enfim. Mas todo mercado tem seu conflito. Agora, um tema que é bastante... muita gente fala em fundo imobiliário, e eu acho que eu não lembro muito a sua opinião a respeito. O que você acha de emissão abaixo do valor patrimonial? Se você acha que faz sentido ou não faz, entendeu? Então, aí entra um pouco o que o Fábio perguntou, né? O que eu vou olhar. A emissão abaixo do valor patrimonial, eu acho que eu tenho que refletir o que eu estou emitindo. Então, vamos lá. 3 braços. FOFs, né? Fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, fundos de recebíveis e fundo de tijolo. FOF, o cara que fez emissão abaixo do valor patrimonial, risca esse gestor e nunca mais bate papo com ele. Não bate papo. Não bate papo. A menos que ele venha, a menos que tenha um motivo muito específico e ele vai lá e explica, ele desenha para você, como já aconteceu. Teve uma vez uma gestora que... Quem? A Rio Bravo. A Rio Bravo ela ia assumir um fundo da Fator, tá? Um fundo de 30 milhões. A Rio Bravo disse, eu assumo, mas eu vou ter que fazer uma emissão para aumentar esse fundo em 200 milhões. E ele está abaixo do valor patrimonial, então eu vou ter que fazer a emissão 30% abaixo do valor patrimonial. Vocês querem que eu assuma? Vocês vão aprovar tudo isso aqui na Assembleia. Tudo bem, ele jogou limpo com todo mundo, entendeu? Eu assumo mediante essa condição, porque eu não vou ficar gerindo um fundo de 30 milhões. Aí, cara, é exceção da exceção da exceção, eu vi acontecer uma vez. FOF emitiu abaixo do valor patrimonial, para mim é quase crime, assim, sabe? Por que isso? O que é o valor patrimonial de um FOF? É a marcação de todos os FIs que estão na carteira dele com base no fechamento do mês anterior. Então, quando eu faço uma emissão, tem um conceito para mim que ele é extremamente importante. Toda vez que eu faço uma emissão, é a mesma coisa que eu vender parte do meu fundo imobiliário e comprar parte de alguma coisa. Então, se eu estou vendendo alguma coisa, eu tenho que vender pelo valor justo. Como é que eu vou vender aquelas minhas posições que estão negociando no mercado? Por exemplo, vamos chutar aqui 50 milhões. Como é que eu vou vender por 45? Faz sentido isso. Então não faz sentido eu fazer a emissão abaixo do valor patrimonial, porque estou dizendo que ele fechou no mês passado naquele valor. De repente eu vou ter um ajuste de 1%, 2%, porque se passaram algumas semanas desde o último fechamento, tudo bem. Mas se você entregar valor... Não tem como entregar valor, Gui. Não tem como. Porque, pensa o seguinte, você tem um fundo que ele vale 50 milhões. Aí eu vou fazer uma emissão de 50 milhões. Tá? Mas para fazer essa emissão de 50 milhões, eu estou precificando o que eu já tenho a 45. Quando eu entrar aquele meu dinheiro de 50 milhões, quando eu for comprar no mercado, eu não vou conseguir pagar os 45 pelo qual eu vendi meu patrimônio. Eu vou ter que pagar os 50, porque o FOF ele é marcado na Bolsa de Valores. O FOF conseguir gerar valor emitindo abaixo do valor patrimonial, vai ter que ser a exceção da exceção da exceção da exceção. Então, assim, por quê? Porque ele só compra coisas negociadas na Bolsa de Valores. Então, é muito difícil. O hedge fund, que já ele tem uma amplitude maior, ele pode comprar imóveis e tudo mais, aí ele pode vir com uma justificativa. Mas mesmo assim, hoje o hedge fund ele ainda é um FOF com uma pimenta a mais. Então,
também vai ser complicado. Uhum. Então, cara, para mim, FOF emitiu abaixo do valor patrimonial, eu risco e bola para frente. Fundos de recebíveis. Também sou bem crítico, mas já é possível conseguir gerar um pouco de valor. Então, às vezes, poxa, minha carteira está com um determinado spread, Você tem um pipeline bom lá. eu tenho um pipeline, e aí é importante, mas meu pipeline vai dar juros mais alto do que os juros que eu tenho na minha carteira. Sim. Tá, mas tu tá botando ativo porcaria, porque também se for para piorar o risco de crédito, tá aí, é fácil aumentar a rentabilidade. Então, assim, mas mesmo assim, não dá para fazer dentro de um fundo de papel, por exemplo, uma emissão 10% abaixo do valor patrimonial. É muito. Eu não vou conseguir recuperar isso. A emissão 2%, 3% abaixo do valor patrimonial, 4%, peraí, me mostra esse pipeline. Tá, quantos meses eu vou levar? Eu fiz recentemente. Tá, esse cálculo. Um fundo de papel que estava emitindo abaixo do valor patrimonial, eu fiz a conta. Só, faz sentido? Ele está aumentando. O pipeline dele dava juros mais altos. Eu só, ele está aumentando, está aqui. Quanto tempo eu vou levar em rendimentos para igualar? Porque pensa o seguinte, tá, mas, cara, se é só para igualar, então fica assim, bicho, fica sentado, não me incomoda. Tá, quanto tempo? 3 anos e meio para igualar. Ou seja, se ele mantivesse o atual, sem emissão abaixo do valor patrimonial, ou fazendo emissão abaixo do valor patrimonial, comprando tudo que está dizendo que vai comprar, aí eu vou recuperar o que eu vou perder de valor patrimonial, porque aí o mercado vai usar aquilo dali como um proxy de valorização da cota. Eu vou levar 3 anos e meio para igualar essa conta. Pô, não está fazendo sentido. Uhum. Entendeu? Então eu tenho que ser um pouquinho só abaixo. Agora, para fundo de tijolo já é mais complexo. Porque aí você vai ter que avaliar se o valor patrimonial é razoável ou não. Então eu vou pegar um exemplo. Lá da minha terra, de novo. Vai ter jeito. Mas é que lá tem bons exemplos. O pessoal acha ser convencido agora. Mas assim, não, mas é que tem bons exemplos de bem emblemáticos assim. O AJFI. A AJFI é um fundo de shopping novo da Almeida Júnior. Ok? E ele é um fundo que foi feita a emissão de cotas a R$10. E aí fizeram a reavaliação do patrimônio dele e reavaliaram, eu não vou lembrar bem a certa agora, mas 12,50 ou 12,75 o valor patrimonial. E a cotação dele está em 9 e pouco, quando nós estamos gravando isso. Tá, mas quem está errado? A cotação ou o valor patrimonial? O valor patrimonial está totalmente fora da realidade. Por quê? Fizeram uma avaliação com taxa de desconto de 5,5%. Cara, a NTNB está passando de 6%. Mas o cara faz com a taxa de desconto de 5,5%. Entendeu? Então, aí você diz o seguinte, pô, esse cara vai fazer uma emissão 30% abaixo do valor patrimonial, crucifica ele. Não crucifica ele, porque o valor patrimonial está errado. O que está certo é o valor de mercado. Então, ele quer fazer a emissão, vai comprar o valor de mercado. Mas eu também tenho que entender o seguinte, ele vai fazer a emissão no valor de mercado porque esse seria o valor justo. Mas ele vai me comprar a propriedade pagando 5,5%. Não, peraí, cara. Porque aí o 5,5% é o que marca o meu valor patrimonial. Então, a emissão, essa discussão entre emissão no valor patrimonial abaixo do valor patrimonial, em fundo de tijolo ela é bem mais complexa, porque vai envolver o quê? Vai envolver, aí eu não sei como é que é o público que está nos ouvindo, mas vai lá, galera, eu vou falar aqui termos, e aí se você não estiver ouvindo, dá uns Google aí, ou me procura no Instagram, procura o Fábio no Instagram, a gente vai colocar o e Instagram vai lá, aqui. puxa lá nas caixinhas de pergunta e pergunta que nós ajudamos vocês. Mas você tem um fundo que roda um cap rate no valor patrimonial de 10%. Aí você faz a emissão abaixo do valor patrimonial e compra propriedades de 12%. Pô, legal, vai fazer sentido. Agora você vai lá, esse fundo está rodando um cap rate de 10%, que é uma taxa de rentabilidade do patrimônio de 10% ao ano, né? Para quem está nos ouvindo, assim, entender um pouco melhor. E ele faz a emissão no valor patrimonial. Uhul! Aplaude, todo mundo aplaude no valor patrimonial. E ele compra a propriedade que vai rentabilizar 6% ao ano. Pô, mas que droga é essa? Entendeu? Nós tivemos recentemente esse caso. Foi uma emissão do valor patrimonial que foi ruim, não foi boa. Adicionou ativo. Não é que nem. E aí é curioso isso, porque o mercado nem sempre nos dá essa possibilidade. Mas nós tivemos recentemente o seguinte, porque aí às vezes a propriedade muda. Então, por exemplo, recentemente o XP Malls, que está comprando, é proprietário da cidade de São Paulo, está comprando mais da cidade de São Paulo. Ele fez a emissão para comprar. A compra dele é com cap rate abaixo do que ele tem hoje. Mas, cara, é para comprar a cidade de São Paulo. É um shopping meio único no Brasil inteiro. Pô, tudo bem. É uma propriedade que tem capacidade de crescer renda. Então, vê como tem vários detalhes. Mas recentemente teve um fundo imobiliário bem curioso. Ele fez a emissão no valor patrimonial para comprar 50% de um prédio que ele já tinha. Uhum. Só que o valor patrimonial dele considerava que aquele prédio valia 34 mil.
Então, lembra que eu falei? Quando eu faço uma emissão, eu vendo o que eu tenho para comprar o que eu não tenho? Então, é como se eu vendesse aquele prédio a 34 mil, porque eu estou fazendo a emissão no valor patrimonial. E eu estava comprando 50% do outro prédio, desse mesmo prédio, porque eu tinha 50% e queria comprar os outros 50%. E eu estava pagando 42 mil. Você entendeu? Então, eu vendo metade a 34 para comprar a 42. Essa conta, para quem não está muito acostumado, está nos ouvindo, vai ficar confuso, vai ficar esquisito. Mas é que quando eu faço a emissão, é assim que funciona. É como se eu estivesse vendendo parte do meu patrimônio. Se você não participar da emissão, você foi diluído. Então, como se você tivesse vendido essa parte do seu patrimônio. E se você participar, a mesma coisa. O que vai acontecer nesse caso desse fundo imobiliário? Tá? O valor patrimonial dele considerava esse imóvel a 34 mil e ele comprou esse novo imóvel a 42. Se nós fizermos agora um novo, aí eu fiz a média. 34 com 42, né? Isso aí vai dar 76, vai dar 38 mil. Né? Fizemos aqui de cabeça, deu 38 mil. O que vai acontecer? Quando eu fizer o novo laudo de avaliação desse imóvel, digamos que esse imóvel vai ser avaliado em 44. O meu valor patrimonial vai variar do quê? Do 38 para o 44. Se eu não tivesse feito a emissão, eu ia variar do 34 para o 44. Então, fazer a emissão me diluiu. Tá, mas fez sentido? Naquele caso fez sentido, porque ele pôde comprar todo o imóvel. Era o que ele tinha na hora, né? E assim... Não tinha como fazer diferente. Exato, e ele, até naquele episódio, ele podia ter feito acima do valor patrimonial, porque o mercado negociava 10% acima do valor patrimonial. Mas ele optou por fazer no patrimonial. Mas era muito importante ele comprar, porque o vendedor ia vender. E aí ele ia ter que ter um outro sócio que não era um sócio alinhado com ele. Então era melhor que ele pudesse comprar tudo aquilo, porque sempre que você é dono do prédio inteiro, é melhor. Né? Então a emissão no valor, essa questão da emissão do valor patrimonial, ela é muito polêmica. Eu acho que você não pode ser cego, a não ser para FOF. Cara, para FOF, para mim... Boa. Não, eu gostei. Radicalismo, gostei quase. da resposta. Tô satisfeito aqui com essa resposta. Lucão, coloca o Instagram aqui. Me surpreendeu ela. Então vamos lá aqui. Olha, dica, parece... Rodrigão. Ó. Ele contratou alguma coisa ali que tá não, muito... Olha só, tu vê que cara de simpático, cara, nas fotos assim, ó. Tá muito mais comercial Olha, esse Instagram. Quem olha assim, nem parece que escreve, né, do jeito que escreve. Ali, ó, as taxas, inflação. Olha, essa daí é a corrida lá em Omaha. Daí no domingo, quem for... 5 km você correu? Você tem uma corridinha de 5 km que se você quiser, você ganha uma medalha. Eu não tava com a medalha ainda. Não, mas você correu ou só fechou a camisa de Não, foto? corri, pô, Tá corri. Inclusive eu comprei um tênis da empresa investida da Berkshire, que é todo desenhado com Berkshire, com Warren Buffett e tudo. Qual que é a marca lá? Brooks, que é a da Berkshire. Mas aí, quem quiser, né, seguir lá nas redes sociais, pode fazer o Shabá? Dá pra fazer? Claro, com toda certeza. Então, o Instagram, @desmistificandofi, eu sou bem presente mesmo no Instagram. Gostaria de estar mais no YouTube, mas no momento que nós gravamos isso, o meu canal no YouTube, que era Rodrigo Medeiros, foi hackeado. Mas se não conseguir recuperar, nós vamos refazer o canal. E o site. Quais relatórios que você tem? Então, daí nós temos o site, desmistificandofi.com.br, que é o que deu origem a tudo, mas hoje nós temos os relatórios de fundos imobiliários e de ações também, tá? E nós temos um curso que ele é aberto o tempo todo, um curso para iniciante, um curso bem legal de 12 horas, aulinhas de 10 a 15 minutos, putz, fantástico o curso, mas ele é bem para iniciante. Tem uma ideia de como você vai investir, como você vai começar. Eu realmente sou muito fã do fundo imobiliário, acho que todo mundo deveria ter. Eu costumo dizer, nós não comentamos aqui, mas eu costumo dizer que ele é um investimento autoeducador, ele ajuda muito. E depois eu tenho um curso avançado, mas o curso avançado ele só abre de tempos em tempos porque ele tem muitas aulas ao vivo. Então, aí tem turmas. Hoje não tem mais turma, mas tudo está lá no site, no desmistificandofi.com.br. Você ficou sabendo desses lançamentos pelo seu Instagram, é isso? Pelo Instagram, exatamente. Meu sócio ali, o Edivaldo. Muito bom, Rodrigo. Essa tá cor aí, né? Deus, essa cor aí tá parecendo o Inter, o Itaú agora. O que aconteceu? Cara, não tem nada a ver com isso, nós né? fizemos antes. Vocês fizeram antes. Tá explicado. O pessoal da área de TI que botou, eu disse, cara, ficou ruim pra caramba. Não, eu gostei, ficou bom. Não, brincadeira, eu disse, ficou muito bom. E aí passou um mês o Itaú, né? Acho que o Itaú que copiou do Inter. Então, e aí só, vocês estavam bom mesmo, hein, cara? Vocês estavam atenados na cor. Que era bem diferente. Era diferente, Tá bem melhor.
Parabéns. Não, e os relatórios são todos virtuais. O cara tá bonito o negócio, vocês vão estar acessando. Não, eu não tenho. Clica aí, Lucão, eu clica não aí. tenho, eu não sou assinante. Clica Mas aí eu no descobri que relatório. você dava pro meu Pode clicar em qualquer um, vai abrir. Você dava acesso pro meu colega, ela não me dava. Aí você vai acessar, você consegue clicar, acessar os dados que dos legal. fundos imobiliários e Ó. tal. Então, Tá chique, hein? Tá chique. Não. Só que aí tem que pagar, é né? o free. É o free. Aí tem que pagar, né? Mas assim, tem a parte grátis. Quer ver, Lucão? Clica no nome de um fundo aí, ou digita o nome de um fundo qualquer lá Coloca em cima. IRDM ali em cima. Boa, põe lá em cima IRDM. Lá em cima, ó, digite digite aqui o que procura. Isso. IRDM. Aí, boa. Aí, Aí ó. clica ali. Aí você vai ter lá o PVP, o último dividend yield e tudo mais. Pô, que massa. Né? Isso aí tudo nós puxamos. E aí eu acho que o grande nosso diferencial é a aba análises. Que aí tem todo o histórico de tudo que já foi escrito sobre aquele fundo imobiliário por nós. Então não são só os comunicados que os fundos divulgam, mas a nossa análise de cada um daqueles legal, comunicados. Porque tem comunicados que tem um detalhezinho. Então você conseguir ler aquilo dali. E aí eu sempre dou um viés educacional. Então eu sempre gosto de dizer assim, olha, isso aqui lembra do fundo X, isso aqui acontece e tal coisa. Boa. Mas aí o Lucão não é assinante. Aí aparece. Começar a assinar agora. Tem vários tipos de assinaturas? Como que funciona? Não, você tem uma assinatura de FIIs e uma assinatura de ações. Nós decidimos utilizar essa metodologia porque a ideia é ajudar o investidor o máximo possível. Então, a conclusão que nós chegamos cara, não existe um investidor que só investe nisso, ou só investe naquilo. Então, nós achamos que um tipo só de assinatura. Então, é só FIIs e só ações, ou os dois juntos. Muito bom. Muito bom, muito aprendizado, hein, Gui? Nem precisa nem assinar. Já aprendemos tudo aqui. Tem aprendizado ali, ó. Olha, ó, Carta esse aí é o leitor. último relatório, daí a carta ao leitor sempre é aberta nos relatórios. Então, quem quiser entrar e ler as cartas ao leitor, eu sempre escrevo um pouquinho sobre o que aconteceu na semana, de juros. Essa carta, inclusive, eu comento dessa questão de que parte do Copom voltou pelo 25, parte voltou pelo Tá 50. ali, né? E ali, Stuberg, eu li ali já. Isso, tipo, o que levou o Stuberg a vender, né? Então, Falou do Galípolo. É. Ali, ó. O voto de Galípolo. Olha lá, vendeu-se enorme posição em títulos de governo e migrou todo o dinheiro para os Estados Unidos. Ó. Aí, ó. Isso é feito na mão, não tem inteligência artificial aí. Eu tô ficando velho, cara. Não, eu tô perdendo a mão, eu não sei mexer nisso aí ainda não. É bom. Muito bom, Rodrigo. Obrigado pela participação, eu acho muito aprendizado mesmo. Acho que você é um dos caras que mais conhece de fundo imobiliário e o pessoal tem que te conhecer para tomar decisão melhor sobre esse tipo de investimento que a gente fala, não é simples, né? Não é simples, mas você tenta simplificar ao máximo. Exatamente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gui. Obrigado aí quem está nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Poxa, para mim falar de fundo imobiliário e de investimento foi mais amplo, né? O convite é para falar de fundo imobiliário, falamos sobre um monte de coisa. Opa. Mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigado você, obrigado pessoal. Até a próxima aí. E vamos falar da Smart Brain? Opa, vamos falar, né? A gente falando de fundo imobiliário e a gente está aqui com o Fábio nos cursos aí que você vai me dizer quais. E a gente está com a parceria. A gente faz aí, é pioneiro em consolidação de carteiras, já desde 2004, atendendo multifamily office, gestor de patrimônio, consultor de investimento. E, mais recentemente, a gente também tem tecnologia aí com a agenda aí do Banco Central, né? Dos últimos 4 anos de Open Finance. A gente também desenvolveu as APIs de integração, ou seja, você, instituição financeira ou mesmo o multifamily office, consegue automatizar e escalar a sua operação com as nossas APIs. Então, se quiser, aí vão rodar depois o VT, mas você pode também entrar em contato com a gente para entender mais, né, como que a gente pode ajudá-los aí, tá bom? Show de bola. Nós, especialistas de investimentos que a gente treina é na prática. Então, tem o professor falando sobre como diversificar a carteira e juntos os alunos montam a carteira ali de acordo com o que ele aprende na aula, na prática mesmo. Pô, show de bola. E a Smart Brain é nossa parceira para isso. Obrigado, Gui. Ele já vai para o MBA, aprende, né? Vira um consultor com a ferramenta e só não vem a clientela, mas aí a clientela ele constrói, né? Constrói com conhecimento. Com né? conhecimento. Sem vender fundos imobiliários cobrando taxa cara. Sem vender, porque você não precisa, né? Você está alinhado ali com sua cobrança de FII anual, enfim. Muito bom. Obrigado, Gui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucão. Valeu, tamo junto. Esse foi brabo. Bom, aprendeu muito, né? Demais. Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Okay, let's go.